Olá, eu sou Eduardo, neuropsicólogo, e no vídeo de hoje vamos falar sobre um tema fundamental que é a distinção entre timidez e fobia social. Ambas podem impactar de forma significativa na vida da pessoa, mas é essencial nós definirmos a distinção entre timidez e fobia social. Tanto a timidez como a fobia social podem ter seus desafios a serem enfrentados por cada pessoa. Só que é importante a gente distinguir qual que é cada uma, o que é timidez e o que é fobia social, para nós termos um tratamento de forma mais eficaz. Para começarmos, vamos definir o que é timidez. Timidez, ela é uma sensação inata no nosso corpo, que todos nós temos, que é uma predisposição a você se sentir desconfortável em alguma situação nova, com pessoas novas que você não conhece e que você se sente tímido. Essas situações que causam timidez trazem em si desafios de socialização no geral. Acredito que todos nós já passamos por alguma situação no qual gerou timidez uma vez na vida. A partir do momento que a gente identifica essa sensação, a gente consegue identificar que isso é uma questão inata, visto que nós somos seres sociáveis e a partir do momento em que tem alguma situação nova, com uma pessoa nova que traz desafios, podemos sim estar tímidos naquela situação, mas isso não necessariamente vai impactar de uma forma negativa na vida da pessoa. A timidez não é algo necessariamente que incapacita nós, seres humanos. Ela traz desafios e não necessariamente incapacita. A fobia social, por outro lado, ela é extremamente intensa e perturbadora. A partir do momento que a pessoa está numa situação em que ela começa a se sentir extremamente desconfortável, com muito medo de ser julgada, que começa a gerar toda aquela sensação de ansiedade, de aperto no coração, sudorese, acreditando que as pessoas estão achando um monte de coisa dela, isso vai aumentando essa intensidade, isso já começa a ficar extremamente intenso e vai trazendo uma série de prejuízos na vida da pessoa. Automaticamente, essas pessoas que têm fobia social, elas vão se ausentando, então elas vão saindo desse contexto social, se isolando, evitando esses contextos, e isso vai gerando uma série de desafios no dia a dia dessa pessoa, no qual isso pode tanger tanto essa questão mais social, isso quer dizer com amigos, às vezes com pessoas desconhecidas, trabalho. Então a gente consegue perceber que a ansiedade e a fobia social tem uma coisa muito diferente entre elas, que é o quê? A intensidade. A partir do momento em que a pessoa começa a vivenciar uma fobia social, isso vai gerando várias questões de ansiedade, como crise de pânico, sensações de ansiedade extrema, enquanto a timidez é um desconforto diante de uma situação muitas vezes nova para aquela pessoa. E isso não necessariamente vai trazer um prejuízo na vida dessa pessoa. A timidez, ela é uma coisa mais inata. Todos nós temos diante dessa questão social de nós seres humanos. Só que a fobia social, ela já vai trazendo impactos significativos na vida dessa pessoa e nos contextos profissional, social, de relacionamentos. Então, isso vai trazendo uma série de consequências negativas na vida dessa pessoa. A timidez também, ela pode ser uma coisa um pouco mais específica de alguns momentos que causam timidez, diferente da fobia social. A fobia social, ela pode ser um medo tão intenso que ele acaba se tornando generalista, né, no contexto geral da coisa. A partir do momento que a pessoa ela tem uma fobia, ela tem dificuldade muitas vezes de sair na rua. Então percebe o grau de generalidade que isso traz? Diferente de uma pessoa que tem timidez. Eu tenho timidez, de repente, de fazer tal coisa. É aquele contexto, mas eu consigo sair na rua, eu consigo me socializar, eu consigo, de repente, conversar com fulano, X, Y, Z. Então percebe, existe uma questão muito diferente, que são os desafios, e nessa questão da fobia social existe esse impeditivo emocional dessa ansiedade extrema que vai interferindo ao ponto da pessoa muitas vezes se sentir
com pânico diante dos medos que ela vivencia dia a dia. Como neuropsicólogo, é extremamente importante observar que tanto trabalhar com essa questão de timidez, como trabalhar também com a fobia social, existem formas de atuar dependendo dessa questão da intensidade. Mas, no geral, seria trabalhar com exposição de dessensibilização sistemática e também repertórios da terapia cognitiva comportamental, seguindo o modelo da terapia cognitiva comportamental e treinamento de habilidades sociais. A partir do momento que a gente trabalha essas questões dos treinamentos de habilidades sociais, dos DELPRETs, bem como trabalhar junto com essa parte da terapia cognitiva comportamental, da dessensibilização sistemática, de respeitando e trabalhando essa exposição gradual, desenvolvendo esse repertório de resiliência emocional frente aos medos e ansiedade de exposição, isso vai modulando algumas áreas específicas do medo, as intervenções tanto da terapia cognitiva comportamental, como também dessa questão mais ambiental, dessa exposição, vai influenciando na modulação do córtex pré-frontal e diminuindo essa ativação desse medo. Em resumo, a distinção que há entre timidez e fobia social é importantíssima para um tratamento de uma forma mais adequada. Ambas merecem atenção, mas a partir do momento que a gente começa a perceber que a intensidade desses sintomas e a partir do momento que vai ficando um pouco mais generalista as coisas, isso pode se agravar por uma questão de fobia social. Em resumo, a partir do momento que a gente começa a perceber que a ansiedade ela começa a passar de um estado desafiador para um estado impeditivo na nossa vida, mediante essas questões sociais, isso pode ser uma fobia social. Na fobia social, a pessoa ela precisa de uma intervenção mais focada, porque os medos eles estão extremamente intensos, diferente dessa questão da timidez, no qual tem sim seus desafios. Muitas vezes eu atendo pessoas que elas apresentam timidez, né, e não necessariamente fobia social, tem sim seus desafios, mas é de uma forma diferente de ser trabalhado. Como eu falei, a intensidade ela é menor, só que os treinamentos de habilidades sociais, a exposição gradual, ela não necessariamente é uma questão impeditiva, e sim apresenta aí seus desafios. Então, se você conhece alguém que está apresentando essa dificuldade, compartilhe esse vídeo com ela, pode ajudar a identificar essa intensidade dessa exposição e principalmente esse medo em relação ao contato social. Beleza? Show? A gente se vê no próximo vídeo. Beijão no seu coração!